Fala galera, Alexandre Kise e hoje vou falar sobre seleção dentro do Photoshop CC 2020. Remove Background, Select Subject e a nova ferramenta para selecionar objetos permitem automatizar o fluxo de trabalho como nunca visto até aqui. Tudo isso faz parte de um conceito que eu vou chamar de seleção inteligente, aonde a inteligência artificial passa a estar cada vez mais presente dentro do Photoshop, e com isso a nossa vida cada vez mais simples e ágil. Mas mais do que explicar isso através de palavras, vamos ver isso com imagens? Vamos lá para o Photoshop? Uma vez dentro do aplicativo, já tenho aqui a minha imagem, que é o bonezinho do Angry Birds aberto. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar um recurso que está presente dentro do painel de propriedades. Portanto, eu vou entrar no menu Window, vir até essa opção chamada Workspace, que é a área de trabalho, e eu vou escolher uma área de trabalho chamada Alequise Propriedades. Convido você para conhecer todas as novidades presentes dentro do painel de propriedades do Photoshop CC 2020, bem como saber como trabalhar com essa área que eu acabei de selecionar aqui através de um vídeo. Vou deixar o link aqui porque esse tutorial de Photoshop vale muito a pena. Voltando para a nossa imagem, você vai perceber que dependendo da ferramenta que eu tenho selecionada, o meu painel de propriedades ele vai sendo alterado. Por exemplo, eu estou aqui com um layer chamado Background ou plano de fundo. Quando eu clico em cima do cadeado, ele automaticamente se transforma em camada 0 ou layer 0 e o painel mudou. Eu vou até fazer o antes e o depois para você visualizar como era o painel antes e depois. Então aqui a gente pode ver ele ainda com o background e aqui a gente pode ver ele como layer 0 ou camada 0. E aqui começa a dica. A gente vai falar agora sobre Remove Background, uma nova funcionalidade do Photoshop que automatiza alguns processos, mas que na prática reduz tudo a um único clique. Então como é que funciona? Aqui na parte de baixo eu tenho uma área chamada Quick Actions. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que clicar nessa opção chamada Remove Background ou Remover Plano de Fundo. Quando eu faço isso, nossa, já acabou. Meu, fala sério, ó. Antes e depois. Parece mentira, né? Vamos ver o que o Photoshop fez? Ele automaticamente pegou esse layer 0, colocou uma máscara e ocultou a imagem. Então ele selecionou a área que eu precisava e já fez a máscara automaticamente. Super rápido. Vamos voltar? Ó, mais uma vez. Cliquei em Remove Background e está pronto. Cara, isso é tão ágil. Você já pensou para quem faz um grande número de produtos? Isso aqui é a salvação. Agora, o que é legal? Dependendo da qualidade que você precisa, por exemplo, vou trabalhar para as mídias sociais com imagens menores, cara, perfeito. Como é que isso ficaria a 100%, por exemplo? Ó, coloquei a 100%, para a grande maioria das pessoas isso está muito bom. Porém, eu percebi que aqui na parte de baixo, ó, ela não está tão legal. Parece até que tem um certo serrilhado, um caminho com os dentezinhos. Vamos ver isso aí na máscara, como é que ela funciona? Se eu aperto o Alt ou Option e eu clico em cima da máscara, ele mostra o contorno. Olha, aqui na parte de cima tudo certinho, mas realmente aqui na parte da frente do boné, na aba, ele está meio ruinzinho. E daí você deve estar pensando assim, tá, Ale, mas agora, dependendo do que eu vou fazer, sei lá, uma mídia impressa, eu não posso ter isso. E aqui que entra a dica do Ale. Quer ver como é que funciona? Ó, é super legal. Eu vou pegar primeiro a minha ferramenta de seleção retangular, que é a Marquee. Vou selecionar essa areazinha que eu tenho aqui na parte de baixo. Ótimo. E o primeiro passo é criar uma suavidade para essa área. Quando eu penso em suavidade, eu penso que eu tenho que ter alguma coisa difusa, eu tenho que ter um certo desfoque. Claro que o que vem na minha cabeça de cara, Gaussian Blur, melhor filtro do mundo. Bora lá. Vamos entrar no menu de filtro, desço até o desfoque, que é o blur, e vou escolher o desfoque gaussiano, que é o Gaussian Blur. Uma vez dentro dessa interface, o que eu vou fazer? Eu posso começar a trabalhar com valor pequeno, 1. Ele já vai mostrar essa visualização para mim aqui nesse momento. Vou trabalhar agora, ó, 2. Beleza, já mostrou uma combinação diferente. Se eu colocar 5, notem, ainda não chegou exatamente aonde eu quero. Por que eu estou falando isso? Porque eu ainda consigo ver o caminho de rato aqui. Então, se eu coloco nesse momento um valor mais forte, como 10, aqui sim eu tenho toda a suavidade da linha. Você percebe que algo que tinha ainda um caminho, um dentinho ali ruinzinho, a partir de agora eu tenho toda a suavidade. Daí você deve estar pensando assim, Ale, mas espera aí. Você precisa criar uma área com contorno melhor definido e você desfoca a imagem. Essa dica é composta por dois passos. São duas etapas. Aqui eu fiz só a primeira. Vamos lá, vamos em frente. Então, ó, vou fazer o desfoque com o valor de 10.
clico em OK, e agora eu preciso trazer o contraste de volta. Para isso eu vou entrar no menu Image, vir até essa opção chamada Ajuste e trabalhar com um carinha chamado Levels. Uma vez dentro do Levels, eu tenho que fazer com que as áreas escuras fiquem cada vez mais escuras. Então eu vou aumentando esse valor aqui. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, notem. O preto ficando cada vez mais preto nesse momento. Só que da mesma forma eu vou pegar as áreas claras, que é o branco, e eu vou fazer com que o branco fique cada vez mais branco. Então eu estou deixando esse processo mais clarinho. Conforme eu vou fazendo isso, ele vai trazendo nitidez para a minha foto e vai deixando essa informação melhor definida. Olha a definição que eu tenho agora. Vamos ver aqui o antes e o depois, ó. Antes eu tenho a imagem desfocada, depois nítida. Vou até dar OK, a gente pode ver aqui, ó, toda a suavidade, ela nítida, perfeitinha. E aí? Incrível isso daqui, né? Notem, isso pode ser feito em vários processos diferentes. Ou seja, eu usei Remove Background, que nada mais é do que um clique para ele já selecionar, dependendo do que você precisa. Sei lá, redes sociais, cara, perfeito. Preciso de mais definição. A dica do Ale entra como valendo ouro nesse momento, porque eu justamente consegui fazer com que aquela área que tinha esse caminho mais tortinho ficasse perfeito. Se eu volto para minha imagem recortada, toda certinha. Eu acho que agora já podemos ir para a próxima, né? Porque essa daqui ficou super legal. Minha segunda imagem no Photoshop já está aberta. Tenho aqui uma Polo cinza para trabalhar. Vou começar da mesma forma. Clico na opçãozinha para transformar o background em camada 0. E a partir de agora eu vou utilizar um outro recurso chamado Select Subject, que aparece aqui na parte de baixo. Ele também pode ser acessado no menu superior quando você tem a ferramenta chamada Quick Selection selecionada. Notem, ele já está aqui em cima. O que ele faz nesse momento? Ele seleciona um assunto da foto, ou seja, o elemento principal. Isso faz parte da característica de inteligência artificial que eu comentei com você lá no início da dica. Então, nota o seguinte: quando eu entro no Select Subject, ele já seleciona o assunto da foto automaticamente e a partir daí eu posso colocar uma máscara. Super rápido, super fácil. Se você parar para pensar, o Remove Background que eu acabei de apresentar, ele nada mais é do que uma automação dessas duas funções. Ou seja, ele seleciona um assunto automaticamente e já coloca a máscara. Vamos fazer esse processo para a gente ter certeza daquilo que está acontecendo. Volto a imagem para o original, tiro a seleção, estou com a minha ferramenta pronta, o que eu poderia fazer? Remove Background. Então foi lá, ele já fez esse processo, super rápido. Lembra? Um único clique, selecionou, colocou a máscara, automação total nesse momento. Porém, eu vou colocar embaixo dessa layer uma camada agora com uma cor de contraste. Sei lá, pode ser o azul, pode ser o verde, que a gente está acostumado a ver em chroma key, e eu vou colocar ele por trás. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero ter certeza que esse recorte ficou muito bom. Ó, aqui no contorno ficou legal, aqui no cabide você percebe que, olha, não ficou tão perfeito nesse momento. O que eu vou fazer? Ó, vou olhar ele aqui embaixo também, ó. Aqui embaixo na camiseta também não está assim super perfeito. Então, nesse momento eu preciso fazer um ajuste fino, porque a automação ela ganhou muito tempo, mas faltou alguma coisinha. Minha dica para você qual que é? Vem aqui na parte de cima, selecione a máscara. E uma vez que ela está selecionada, eu posso clicar nessa opção chamada Select and Mask. Eu vou entrar então dentro de uma área de trabalho específica no Photoshop para fazer ajuste fino. Nesse momento, eu posso definir, por exemplo, qual é a opacidade que eu quero trabalhar. Então, ele está trabalhando aqui na área de visualização com a cor branca. Eu posso colocar um overlay, por exemplo, e até escolher uma cor diferente daquela que estava lá. Ah, eu quero trabalhar com azul, eu quero trabalhar com rosa, eu quero trabalhar com amarelo. Poxa, a decisão é nossa nesse momento. Vou clicar em OK, já defini uma cor diferente, só para que a gente possa visualizar essa área de contraste. E na sequência eu vou escolher esse carinha chamado Refine Edges Brush. Então a tecla de atalho é o R, como você pode ver aqui. Eu vou ampliar um pouquinho mais essa área, vou fechar e eu vou selecionar. Ó. Pronto, cliquei de um lado do outro, já está prontinho. Vem aqui na parte de baixo, a mesma coisa já está selecionado. Deixa eu ver se nessa área tem alguma coisa. Ah, praticamente nada, mas não custa clicar em cima dela também. Pronto. Com isso feito, a minha seleção ficou prontinha. Eu posso falar que a saída disso vai ser um Layer Mask. Clico em OK. Ele fez o ajuste da minha máscara e eu já tenho a imagem pronta. Vamos ver o antes e o depois? Ó. Perfeitinho. Então, notem.
Cara, 2 cliques, eu tô com o processo pronto. Se a gente pegar essa imagem do começo até o fim para mostrar isso sendo colocado na prática, você vai ver que eu vou demorar o quê? 30 segundos? Vamos fazer o teste? Ó, vou voltar a imagem para o original. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu já sei que eu posso fazer o processo aqui, ó, Select and Mask. Uma vez que eu fiz isso, eu dou Select Subject, selecionou o assunto. Peguei a ferramenta, fiz o ajustezinho na parte de cima, fiz nessa parte, saída vai ser um Layer Mask, cliquei em OK, acabou. Você viu que com esse processo de automação dentro do Photoshop, eu consigo trabalhar de forma extremamente rápida. Agora, não adianta nada você só conhecer a ferramenta e não ter todo o embasamento, que é isso que eu quero passar para você a partir de agora aqui. Tudo para que você realmente domine essa ferramenta e trabalhe de forma extremamente rápida e, claro, com uma qualidade altíssima. Bora para a próxima imagem? Nessa terceira imagem, parece até extremamente óbvio o que o Photoshop vai fazer. Então, o que eu vou começar? Vou pegar minha ferramenta chamada Quick Selection, vou falar para ele dar o Select Subject, e daí você vai perceber o seguinte, caramba, ele selecionou a camiseta toda, que tem um mega contraste com o fundo, mas essa partezinha aqui de baixo ele não fez. Então, tem algumas coisas que simplesmente a gente fala assim, cara, não sei o que aconteceu. O importante é que eu sei como corrigir isso. Nesse caso, para fazer o ajuste fino, o que eu vou fazer? Vou utilizar o Quick Selection, que é essa ferramenta de seleção rápida. Então, eu só seleciono essa partezinha de baixo, ele caprichou e completou essa área, e eu tenho que subtrair esse espaço entre a manga. O que eu vou fazer então? Vou ampliar um pouquinho mais essa área, e uma vez que eu tenho essa informação aqui, notem que se eu aperto Alt, ele fica com um botãozinho negativo, ou seja, ele vai subtrair essa informação para mim nesse momento. Ótimo, ficou perfeito. E agora, se eu venho aqui na parte de cima, eu também vou falar para o Photoshop que eu quero fazer a correção dessa área. Uma vez isso pronto, coloco o meu processo de máscara, essa imagem já está recortada toda certinha. Notem que eu estou mostrando para você como trabalhar com as novas ferramentas dentro do Photoshop CC 2020. Mas mais do que isso, estou agregando também mais dicas para que você ganhe mais produtividade e o resultado seja impecável. Essa próxima imagem de um drone, eu confesso que é algo que eu fiquei assim, caramba, será que ele vai conseguir fazer? Então vamos lá, vamos tentar fazer o processo desde o zero, só que agora eu vou direto no Select and Mask. Cliquei em cima dele, notem, a área de visualização já está certinha, ela está colocando um overlay por trás, e aqui na parte de cima eu vou colocar essa opção chamada Select Subject. Pô, até que ele fez algo super legal, mas faltou aqui ó, o braço na parte de baixo. Então, nesse momento, eu vou selecionar a minha primeira ferramenta, que é o Quick Selection. Vou ampliar essa área e vou falar Photoshop. Faltou alguma coisa aqui que você precisa selecionar para mim. Notem, só puxei, cara, prontinho, tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer aqui no cantinho, eu tenho mais uma área que precisa de um ajuste fino. E toda vez que você pensa em ajuste fino, você tem que pensar no Refine Edges. Então, é a segunda ferramenta que eu vou selecionar a partir de agora. E uma vez ela pronta, eu venho dentro dessa área, posso trabalhar com ela maior ou menor e falar para o ajuste ser feito ó, com um único clique. Volto a imagem para o original, está tudo prontinho. Venho nessa opção aqui, já está selecionado o Layer Mask, que seria a máscara de camada. Meu recorte já está pronto, minha máscara já foi inserida, perfeitinha nesse momento, e o objeto está recortado com extrema velocidade. Para finalizar, eu quero trabalhar com duas outras imagens e agora explicando também uma nova ferramenta dentro do Photoshop, que é justamente uma ferramenta que faz a seleção automática de objetos, Object Selection Tool. Vamos ver como é que ela funciona. Se eu venho nessa imagem e falo para o Photoshop que eu quero remover o background, você já sabe, clico no background, transformo isso para o layer 0, clico em Remove Background, ele falou, pô, Lê, tá lá. Eu falo, cara, mas eu não quero o cabide nesse momento. E daí você vai pensar assim, poxa, mas tem horas que o Photoshop sabe o que fazer, tem horas que não. E eu digo mais, é muito difícil para esse processo de inteligência artificial saber, poxa, o cabide precisa? Não precisa? Quem está no comando somos nós. E é por isso que o Photoshop tem uma ferramenta nova que você só precisa fazer o quê? Mostrar para ele. É aqui que a informação está presente. Deixa eu te mostrar isso dentro da imagem. Eu venho aqui na parte de seleção, vou selecionar esse carinha chamado Object Selection Tool, e uma vez ela selecionada, ela pode trabalhar tanto com uma opçãozinha chamada laço, como ela também pode selecionar uma opção chamada retangular. Nesse caso, eu vou trabalhar de forma retangular.
Eu vou clicar, arrastar e fazer uma seleção ao redor do produto que eu quero que seja selecionado. No que eu soltei, o Photoshop fala: ah, tá, então é aqui que a área que está selecionada está pronta. Cara, e aí? Caiu da cadeira já ou não? É muito fácil. Vamos lá, de novo. O que eu fiz? Peguei a ferramenta de Object Selection Tool, selecionei essa opção retangular e simplesmente selecionei a área que eu queria. Falei, Photoshop, é aqui que está o elemento que precisa ser selecionado. A seleção ficou perfeita. Vamos colocar uma máscara? Cara, impecável, sem problema nenhum. Volto, porque eu ainda preciso dessa imagem, vou fazer mais coisas daqui para frente. Beleza? Vamos entender o que vai gerenciar aqui a partir de agora? Olha que legal. Abri mais uma calça. Vou agora jogar uma imagem em cima da outra nesse momento. E uma vez que as duas estão selecionadas, eu vou colocar uma próxima da outra. Legal. Aqui eu acho que está perfeito. Uma vez feito isso, eu vou entrar no menu Image e vou escolher uma opção chamada Review All. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a minha área de trabalho para que eu consiga visualizar todo mundo. Então, nesse momento, eu puxei a imagem para o lado, falei, Photoshop, eu quero que você revele quem está escondido aqui. Ele, puf, já fez a abertura do canvas para o tamanho exato da foto. Você vai perceber também que existe uma diferença de tons. E já que a gente está aqui, por que não colocar mais uma dica do Alê? Vamos lá? Eu vou selecionar esses dois layers, ou as duas camadas, e eu vou falar para o Photoshop o seguinte, Photoshop, eu quero entrar no menu Edit, e eu quero usar uma opção chamada Auto Blend, ou seja, mescla automática para quem trabalha em português. Quando eu faço isso, eu vou falar, olha, Photoshop, eu quero fazer a continuidade, ou seja, como se fosse uma imagem panorâmica, e eu quero que você faça o ajuste automático dos tons e das cores. E quando eu clico em OK, a junção desses dois ficou perfeita. Esse aqui é o antes, vamos ver aqui ó, como é que funcionou, e esse daqui ó, foi depois de todo o processo que eu fiz essa aplicação, onde ele já deixou certinho. Cara, sensacional isso, não é? É de cair da cadeira, porque pode ver, às vezes você tem dois elementos que você quer juntar, puf, já foi colocado. E aí, gostou da dica? Meu, deixa um comentário aqui. É sempre importante saber se o trabalho está ajudando, se essas dicas estão agregando valor para você no dia a dia. Ó, vou esperar, hein? Tá. Uma vez isso pronto, o que eu vou fazer agora? Ah, eu vou selecionar os dois produtos que eu quero. Porque se eu simplesmente falar Select Subject, ó, ele fica na dúvida, certo? Joia. Então agora, ó, vou selecionar um produto de um lado, já está certinho. Venho do outro lado, apertei o Shift antes de começar, selecionei o segundo, ele já selecionou também. Esses dois carinhas, uma vez selecionados, eu posso falar, ó, Photoshop, vamos trazer isso daqui para outro plano ou para outro layer. Então ele já pegou essa imagem e já coloca aqui certinha. Posso trocar um novo fundo, vamos ver a qualidade dessa seleção, como é que ela ficou. Ó, vou colocar isso no fundo azul. Jogo para trás, certinho. Quero trocar a cor, colocar qualquer outra informação nesse momento. Pronto, já está certo. Seleção pronta, processo automático, super rápido. Tudo para você conhecer e se divertir dentro desse universo, que é o universo do Photoshop. Portanto, fica o convite. Gostou do vídeo? Cara, se inscreve no canal, clica no sininho, assim toda vez que tiver uma atualização aqui no YouTube você vai receber em primeira mão, porque os tutoriais estão só começando. É isso aí, galera. A gente se vê em breve.